partir de agora das coisas do Goiás aqui no Futebol 62. Então vamos seguir aqui, já começando essa análise do Goiás. Claro que o nosso tema é o clássico, né? O clássico em que o Goiás empatou com o Atlético pelo placar de 1-1. Eu acho que ficou muito claro isso, né, Ana? Assim, o jogo terminou com o Goiás comemorando e o Atlético lamentando. Claro que cada um ficou com um ponto, mas a circunstância tornou o empate saboroso para o Goiás e amargo para o Atlético, né? Porque o Goiás empata o jogo. Quando foi cobrar o lateral ali, estava quase dando 50, né? Até sai o gol, já deu ali os 50 minutos do segundo tempo. Uma bola levantada na área pelo Nicolas, em que dois jogadores desviaram, primeiro um do Goiás, depois outro do Atlético, até a bola sobrar no segundo pau para o Jean Carlos empatar o jogo. O saldo para o Goiás, Ana, você considera que foi um saldo positivo? Vamos deixar de lado essa questão do momento que o jogo saiu, mas um ponto dentro do estádio Antônio Ascioli, ele faz bem a equipe do Daniel Paulista? Eu achei que o ponto fez bem e o ponto não fez o jogo do Goiás ser apagado. Foi o ponto principal aí para mim. Porque o Goiás fez uma boa partida dentro das limitações de ser apenas o terceiro jogo da temporada. A gente viu ali bons conceitos do técnico Daniel Paulista, a gente viu boas atuações, destacamos aí o Lourenço, o GG, uma boa partida dessa dupla pela primeira vez. E se o Goiás perde, ficaria apagado. Ficaria aí o foco na falha do Tadeu, na entrada do Tite, que está faltando jogadores, e todos os pontos positivos não existiriam. Então, neste momento, eu acho que o Jean Carlos, com aquele gol faltando 20 segundos, ele deu um pouco de luz, um pouco de calmaria para as situações positivas do Goiás. Não, para a gente todo mundo olhar, não, o Goiás fez uma boa partida, tem pontos a serem corrigidos, muitos. Precisa de mais contratações. O próprio Daniel Paulista falou sobre isso, mas nem tudo está perdido, não é crise, nada disso. Se vem a derrota, eu sinto que aquele cheiro de crise, aquela coisa ruim, ela existiria. Saúde! Que a nossa companheira Opa, esteja muito bem. Boa tarde para você, Carlão, tudo bem? Boa tarde, moçada. Desculpa o barulho. Eu hoje coloquei um fundo aí, vai perdoando. Mas estou aqui testando e aprovando o computador que meu amigo Vitor Gardner me ajudou a restaurar aqui. E aí, como eu estou com um fundo, umas caixas feias ali, eu coloquei aqui, vai perdoando. Mas é o Radix Pro, nosso produto aqui, patrocina também o Futebol 62. Vamos lá, Carlão. Que impressões o clássico contra o Atlético te deixou a respeito do time do Goiás? É, qual foi o saldo para o Goiás para você nesse duelo lá no Antônio Ascioli? Olha, Gerli, eu achei que no final foi positivo. No geral, o Goiás não jogou bem, porque você tem que somar os dois tempos, né? Futebol ainda são 90 minutos, né? Então você tem que somar os dois tempos. Então, no geral, o Goiás não jogou bem, né? Agora, o primeiro tempo foi muito bom. É um primeiro tempo que dá ânimo pra gente, né? Que é animador. Então, houve uma melhora, assim, em relação ao último jogo contra o Crack. Então, eu acho que, por ser um clássico, toda aquela dificuldade de ter saído de Catalão, chegado de madrugada e já ficar concentrado pro jogo, poucos dias. O Goiás jogou na quinta, o Atlético jogou na quarta. Vai jogar a quarta de novo, né? E, quer dizer, o Atlético jogou na quinta também, mas não viajou, né? Então, assim, jogou na quarta. já jogou na quarta mesmo, né? Não, o Atlético Então, foi quinta. O foi Vila quinta. jogou quarta, Goiás e Atlético jogaram quinta. Isso. Então, assim, a diferença é que não teve que viajar, que era aqui em Aparecida. Mas, assim, toda essa dificuldade, tudo que a gente tava com receio, às vezes um jogador machucar, às vezes um jogador não render fisicamente, eu acho que o saldo foi positivo e o empate foi justo. Mais do que qualquer coisa, o empate foi, além de importante para o Goiás, foi justo, né?
porque o Atlético, o jogo foi muito igual, um tempo para cada lado, e o resultado foi muito bom para a terceira partida do campeonato. Grande Vitor Gader, boa tarde a você, seja bem-vindo mais uma vez ao F62 Debates. Como é que você avalia o saldo para o Goiás nesse clássico contra o Atlético, envolvendo o desempenho, o resultado, o conjunto? Fala aí, meu amigo Gerli, fala aí, Ana Lívia, meu amigo Carlão, PC tá zero bala aí? Então tá top, cara. Ó, e tá sim, meu amigo, tá rodando desde ontem, beleza, ainda fiz o pós-jogo ontem com ele, e graças a Deus tá me salvando aqui. Então graças a Deus tudo certo. E você, torcedor, que tá aqui com a gente do Futebol 62 Debate também, uma boa tarde para vocês, bom almoço para quem tá assistindo e comendo aí, né, também. E, Gerli, sendo sincero com vocês sabem que ontem eu estava lá no Acioli assistindo. Claro, estava lá na torcida pelo Dragão, por ser torcedor do Dragão, mas meu olhar analítico estava lá, 100% prestando atenção no jogo. E aí, falando aqui, absolutamente como um analista, que sempre, como vocês sabem, trazendo a visão imparcial, ou pelo menos ao máximo de imparcialidade que a gente pode, né? Olha, eu vou ser sincero com você, Carlão, eu achei que o Goiás fez um bom jogo. Me surpreendeu um pouco em alguns momentos o Goiás. O começo do jogo do Goiás foi muito intenso. O Goiás podia, sem dificuldade, o Goiás podia ter saído ali no início com 2 gols. Teve 2 bolas reais ali, absolutamente reais, que o Goiás poderia ter marcado e poderia ter iniciado o clássico já vencendo. Depois o Atlético equilibrou, conseguiu colocar um pouco mais ali a bola no chão e conseguiu trazer um pouco mais de chances para o campo ofensivo. Mas o Goiás estava bem encaixado taticamente, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas foi um clássico muito equilibrado. A possível derrota que o Goiás estava levando até os últimos minutos ali do segundo tempo, ela não era condizente com o que estava acontecendo em campo. O Atlético não era superior ao Goiás para conseguir sair com a vitória, mas ele estava vencendo por circunstâncias do jogo. O empate no último lance foi, digamos, uma justiça pelo que o Goiás apresentou durante o jogo. Teve chances claras de fazer gol em vários momentos, inclusive com grandes defesas do Paulo Vitor. No segundo tempo mesmo, o Paulo Vitor participou bastante, interviu bastante pelo lado do Atlético. E aí, quando o Atlético faz o gol, o Goiás sai um pouco mais para o desespero, é natural, perdendo um clássico, o jogo terminando, busca mais cruzamento, chutão. Só que no lateral ele consegue esse gol, e aí muita gente, até o próprio o Daniel Paulista falou assim: eu não vou dizer que premia o Goiás, porque, né, falou alguma coisa assim, mas eu falo que premia sim. Premiou o Goiás pelo desempenho em campo. E para mim, Gerli, eu vou falar como se eu fosse um torcedor do Goiás. Eu talvez visse esse jogo eu vou ver com o copo meio cheio. Porque o Goiás vinha de uma viagem complicada para Catalão, era uma situação cansativa, o jogo foi às 4 da tarde, que é muito calor, e mesmo assim o Goiás conseguiu impor bom futebol em boa parte do jogo, e não saiu com a derrota, saiu com um empate, o empate conquistado ali na Bacia das Águas, onde o time não desistiu, o GG mancando foi lá, cobrou a falta, cobrou o lateral e tal. Então, assim, um time que se entregou, lutou pelo resultado e conquistou ele, mesmo não sendo uma vitória, um resultado que não chega a ser ruim jogando fora de casa no clássico. De tudo no Goiás, assim, até complementar essas situações que você traz, né? Eu também achei que o saldo no fim foi positivo para o Goiás. Não aquela coisa maravilhosa, um salário mínimo, assim, sobrou, sabe? Não mais do que isso. Não foi aquela. Mas assim, porque se perde, a Ana abordou muito bem, se perde, você traz uma instabilidade muito grande. Já foi muito mal contra o Craque. Aí você perde um clássico. O Goiás já não tem conseguido ganhar clássicos, tem sido um fato muito raro o Goiás ganhar clássico. Então você já traz um peso muito ruim para o início. O Goiás agora, ele não perdeu para o Atlético, conseguiu um empate, aí agora ele faz 3 jogos contra equipes do interior, para depois voltar a fazer outro clássico e um clássico dentro de casa. Então o Goiás tem um cenário que ele pode conseguir construir algo positivo. Não é certeza que vai, mas é um cenário interessante para se construir algo positivo agora. 3 jogos contra equipes do interior e depois um clássico dentro de casa contra a equipe do Vila na 7ª rodada. Então eu acho que esse empate de ontem ele dá uma tranquilidade para o Daniel e para o time, até mesmo em termos de confiança,
para a sequência aí da temporada, para a sequência desse ano de 2026 e para o desenvolvimento dessa equipe. O Goiás tem muito o que desenvolver ainda. Ontem eu achei outra vez, assim como achei contra o craque, os atacantes do Goiás, o Goiás criou alguma coisa, mas muito fora dos atacantes, com os laterais, com os meias. O Anselmo, para mim, ainda foi o atacante mais participativo do Goiás ontem. Mais do que o Pedrinho, mais do que o Bruno Sávio. Ele acabou conseguindo ser aí o atacante mais participativo do Goiás. Ele errou um voleio, a Ana até citou, né? Ele já tinha errado um contra o Goiatuba. Tem uma jogada boa que ele faz no primeiro tempo, ganhando do Tito. Aliás, na hora do Atlético, eu quero falar do Tito também. Aí ele cruza, o Adriano salva, que a bola chegaria fatalmente para 2 esmeraldinos que estavam entrando ali dentro da pequena área. Então eu achei o Anselmo Ramon, não foi brilhante, mas foi o melhor dos atacantes do Goiás. Mas o Goiás tem muito o que evoluir ainda em termos de construção de jogadas, em termos de meio campo. Defensivamente, eu acho que o Goiás está atuando num nível bem interessante até agora neste campeonato goiano. Outra situação, para alguém, aqui assim, para a gente não ficar perdendo tempo, para alguém, o Tadeu não falhou no gol do Atlético? Então, todos nós entendemos que ele falhou, então a gente não precisa debater um tema que todo mundo pensa igual, né? Não faz muito sentido, senão fica parecendo uma missa, né? É isso, amém, amém, pronto, acabou. Então vamos a outro, eu quero ir para o outro lado. Nós estamos de acordo, tá, torcedor, que o Tadeu falhou no jogo. Quem foi para vocês, assim, ou quais foram os bons destaques do Goiás nesse empate contra o Atlético? Começa por você agora, Gada. Para mim, o GG foi o destaque, tá? A forma como ele se apresentou em campo, a forma como ele participou das jogadas, teve a dedicação durante todo o jogo e até mesmo algumas chances de finalização de fora da área em cobranças de falta no segundo tempo, entre outras coisas que ele pôde apresentar para o time. Para mim, ele seria o destaque do Goiás nessa partida. E para você, Carlão? Para mim, como eu disse ontem, né? Para mim foi o Lourenço. GG foi muito bem, concordo. O Lourenço, eu gostei um pouquinho mais da atuação dele, né? Cobrou falta perigosa, jogou muito. Para mim, o Lourenço é o disparado. O segundo melhor ontem foi a saída do Juninho. Que foi justamente para a entrada do GG, né? O Juninho GG sai para que o GG pudesse entrar. E para você, Ana, quem foi para você assim, ou quais foram, se ser exatamente só jogadores do Goiás que se saíram bem nesse clássico lá no Ascioli? Eu vou dizer que a dupla GG e Lourenço, a dupla sertaneja, ela deu uma consistência aí pro meio de campo do Goiás, no que você citou, tanto defensivamente quanto na parte ofensiva, até suprindo algumas falhas do próprio ataque do Goiás. Acho que se tivesse ali dois pontas que engajem melhor, essa dupla tem muito a render para o time. E talvez mais um meia mais cadenciador também. Mas vamos aqui para o jogo. A dupla GG e Lourenço. E eu não posso não falar do Jean Carlos. E não só pelo gol, pelo que ele vem jogando. Tá pedindo passagem. Eu vou elogiar aqui primeiro os dois zagueiros que começaram o jogo. Para mim, foram bem no jogo, tanto o Luizão como o Lucas Ribeiro. O Lucas abriu o bico, né? Foi nítido isso, não jogava desde o ano passado, mas eu achei que os dois foram bem. Gostei do Caito no primeiro tempo. Achei que o Caito fez um primeiro tempo muito bom. Em alguns momentos ele tem uma certa dificuldade em tomar a decisão final, mas com muita força, novidade, muito questionado, mas eu achei que o Caito foi bem e gostei do Lourenço também. Foi o jogador no Goiás que eu gostei nessa movimentação de ontem, em que o Goiás empatou com o Atlético por 1-1 lá no estádio Antônio Ascioli. Nessa sequência agora, Carlão, o Goiás já fez 3 jogos. Já fez jogo dentro de casa contra a equipe do interior, já fez jogo fora de casa contra a equipe do interior, já fez clássico. O Goiás já viveu praticamente todas as nuances do campeonato. É claro que só uma vez cada uma, mas o Goiás já experimentou de quase tudo. O Daniel Paulista, ele já tem uma visão mais clara com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar, onde é que ele tem que mexer.
Ou você acha que é preciso ele esperar um pouco mais ainda para chegar, né, vamos dizer assim, em algumas resoluções? Não, eu acho que o Daniel Paulista está bem encaminhado aí para essa competição. É claro que tem jogador que chegou, que ainda vai mostrar o seu futebol, e eu acho que vai tomar um espaço, que é o caso do Felipe, né? Mas o Daniel aí está com 70% do time, vamos dizer assim, analisado, né? Avaliado. Né? Eu acho que se ele entendeu muito bem que o Juninho não vinha bem, mas ele colocou, testou, não ficou com a impressão de que a gente tinha do ano passado, que não era a impressão dele, teve certeza, foi lá e tirou o Juninho. Espero que ele tenha convicção disso, né, que a gente já tinha há mais tempo. E com relação às outras mexidas, por exemplo, você falou que gostou do Kaique. Eu acho que o Kaique não começou bem, foi muito acionado. Falamos isso ontem, eu e a Ana Lívia, foi muito acionado. E realmente foi um bom começo, mas eu não acho que ele é o titular do time. Eu tenho, para mim, muito receio com o Nicolas, né? Não tem se apresentado bem. Tem potencial para melhorar, mas não tem se apresentado bem. É, e eu, assim, do ponto de vista do Daniel, eu acho que o trabalho tá positivo para ele, porque está mostrando para ele quem é quem ele pode contar, quem não pode. Eu acho que isso aí tá bem favorável para o Daniel Paulista. Ana, para você, o Daniel já tem ou pelo menos um esboço interessante de quem é que vai ajudar ele e de quem é que não vai ajudar ele em 2026, só com essas 3 partidas? Dangerly, e o Daniel parece ser o tipo de treinador que não tem medo de tomar decisões. Por exemplo, logo na estreia ele entra com um garoto da base, um medalhão da equipe, que é o Juninho, que todos falam que é um dos líderes do elenco. Não rendeu em 2 jogos, foi sacado, foi para o banco do clássico. Eu achei que esses sinais que o Daniel está passando mostra que ele está lendo o elenco, mostra que ele está ativo com o Michel na questão das contratações. Essa vinda do Djalma, por mais contestada que seja para a lateral esquerda, na minha opinião, ela não é à toa. Alguma coisa o Daniel Paulista viu e que não ficou satisfeito. Então, eu estou vendo um Daniel mexendo muito no time no bom sentido, sentindo cada aspecto. O Lucas Ribeiro não podia jogar, todo mundo apostou que seria o Luiz Felipe. Ele aposta no Tite. Então, é um Daniel com convicções, eu diria. E um Daniel é pouco de seguir vamos dizer assim, de seguir a manada, né? Ele toma Sim. algumas decisões bastante autorais, vamos dizer assim, nesses exemplos que você trouxe. Para você, Gader, o Daniel, o que ele viu até agora do Goiás já é o suficiente para ele começar a tirar algumas conclusões sobre esse elenco? Olha, eu acho um pouco cedo ainda para conclusões a longo prazo. O terceiro jogo da temporada, um jogo que é bem disputado, a questão de um clássico, então você tem que ir bem estratégico para esse jogo. É importante que ele veja o desempenho de alguns jogadores para ele entender com quem ele pode contar, quem pode ser um substituto de tal outro, essas coisas. Isso é interessante. Mas ainda vai ter um longo nem tanto, né? Mas vai ter ainda uma início de temporada ainda bem interessante aí do Goianão, para que ele possa avaliar melhor seu elenco. Ele, como vocês mesmos falaram, a Ana falou muito bem, ele não segue manada, ele é um técnico muito convicto, já era assim no CRB. Então, ele toma essas decisões de acordo com aquilo que ele vê em campo, nos treinos, nos jogos. Então, inclusive, eu acredito que a manutenção do trabalho que ele tem feito até agora, que é uma, entre aspas, rodagem de elenco, mas adaptação a cada jogo, para mim, isso pode trazer o sucesso dele durante essa temporada. Porque o Goiás, ele precisa se adaptar a cada partida. Muitas vezes depende de um jogador mais defensivo, às vezes um meio mais ofensivo. Então, isso tudo, essa variação
pode ajudá-lo a manter um bom nível em cada jogo para o Goiás. E ele mostrou isso nesse jogo e está mostrando nesse começo de temporada. E aí, com isso, eu acredito que mantendo esse trabalho, ele vai conseguir avaliar bem esse Goianão, com quem ele pode contar para o restante da temporada. E eu acho que o elenco vai dando alguns indícios para ele, não definitivos, mas já vai dando alguns indícios para ele, alguma tendência, né? Assim, você vai observando o que é que tem potencial, o que é que não tem, o que é que funciona, o que é que não funciona. E essa sequência que ele vai ter agora contra as equipes do interior, antes do clássico contra o Vila, eu nem digo que são jogos fáceis. O Goiás, por exemplo, vai jogar com a Napolina lá no Jonas Duarte, que eu imagino que seja um jogo bem complicado para o time do Goiás ou para qualquer outro time que for enfrentar a Napolina, que começa bem o Campeonato Goiano. Mas você faz jogos com menos pressão. E agora é a hora dele conseguir fazer esse time deslanchar, sabe? Verdadeiramente mostrar que tem potencial para brigar pelo título na reta final do Campeonato Goiano.